Olá, meu nome é Matheus Grupo Vital, de RA11 2019 2596, e aqui está então a resolução em vídeo da atividade 4, referente às semanas 10 a 12 da matéria de MRO. Na questão 2, então, foram excluídas essas duas reações, a reação 1E e a reação 1F. Na reação 1E, ela consiste de duas etapas reacionais. A primeira consiste na formação do epóxito. Então, através do substrato, do substrato nucleofílico, que no caso é o alceno, este reage então com ácido percarboxílico, aqui utilizado o MCPBA, o ácido metacloro perbenzoico, em que a formação desse epóxido ele ocorre por um mecanismo totalmente consertado e via uma adição sim. Então, esse epóxido formado, na verdade, é uma mistura dos seus epímeros, levando então também à formação do respectivo ácido carboxílico partindo do ácido percarboxílico utilizado. Então, essa é a primeira etapa reacional. Através desse epóxido gerado, na segunda etapa reacional, ocorre a abertura de epóxido através de uma SN2 pura, e justamente a estereoquímica desse produto, em que a gente tem o ataque do nucleófilo, no caso, o metóxido, ele ocorre justamente no carbono menos impedido estericamente, gerando um estado de transição mais estável e formando, então, nessa primeira etapa, o alcóxido, em que este alcóxido do produto, essa base conjugada do produto, ele desprotona uma molécula de metanol, a qual é o solvente da reação, regenerando o metóxido e formando, então, o produto da reação. A reação 1F, ela consiste na formação de ciclopropano, através do uso de diazometano. Então, a primeira etapa reacional consiste justamente na formação do metileno, que irá gerar como eletrófilo da reação, a partir do diazometano. Então, diazometano, na presença de luz, numa dada energia, gera essa espécie eletrofílica, que essa então ataca o alceno por um mecanismo consertado também via adição sim, formando então esse ciclopropano, que consiste também numa mistura de seus epímeros. Em relação à questão 3C, o reagente utilizado de partida, o clorobenzeno, ele é o grupo cloro, quando presente no anel aromático, de 6 membros no caso, ele é um grupo orto-para dirigente, porém desativante, Então, ele nessa primeira etapa da substituição eletrofílica aromática, ele possui uma energia de ativação relativamente alta, justamente devido a essa característica desativante do grupo cloro presente nesse anel aromático, dificultando então esse ataque eletrofílico do íon nitrônio, levando à formação de um carbocátion arênio, o qual ele é estabilizado pelas seguintes formas de ressonância, como aqui representadas, então o seu híbrido ele vai ter uma cara como essa aqui desenhada ao lado direito. Então a carga positiva ela nunca vai estar localizada no carbono no qual ocorre o ataque eletrofílico, haja vista que esse carbono, por conseguinte, ele não participa do sistema conjugado, do sistema em ressonância. Então, porém, o carbocátion gerado nessa primeira etapa, ele é estabilizado por essas formas esses contribuintes, gerando o híbrido de ressonância e propiciando, então, como por se tratar de um carbocátion gerado que possui um grupo fortemente retirador de elétrons, ele é propiciado nessa segunda etapa, que consiste na saída do grupo H+, gerando, então, o intermediário estável desse mecanismo, que é o para-nitroclorobenzeno. Com o grupo nitro agora presente nesse anel aromático, esse produto ele fica mais desativado, ou seja, ele é estabilizado por formas de ressonância na qual a carga negativa que é doada por ressonância pelo grupo cloro, fica localizada também no grupo nitro. Então, em relação ao reagente dessa primeira etapa, ele possui uma energia ele é termodinamicamente mais estável em relação ao reagente de partida. Já agora, para se realizar a segunda nitração nesse anel aromático, é muito mais dificultada essa segunda nitração, justamente por se tratar de um
partindo de um substrato que ele é mais desativado, ele é menos nucleofílico. Logo, é mais difícil de formar esse estado de transição, sendo este de maior energia em relação ao primeiro, em relação à primeira etapa determinante, né, dessa primeira etapa. Né? Então, essa segunda etapa de alta energia, né, seria a etapa determinante da velocidade de reação, né, formando um estado de transição mais tardio, o estado de transição mais tardio que se tem nesse mecanismo, né, e justamente a etapa lenta dessa reação, né, levando à geração de um carbocátion arênio em que ele vai ser mais instável do que o primeiro carbocátion arênio gerado, né, justamente porque nesse anel a gente tem a presença de mais um grupo retirador de elétrons em que desestabiliza essa carga positiva por indução. Né? Então, essa segunda saída do hidrogênio ela vai ter uma energia relativa menor do que a primeira, né? Gerando então o produto que, em relação aos demais às demais espécies envolvidas, vai ser a espécie mais estável, né? Justamente por ter um outro grupo nitro, em que a gente vai ter a presença de um outro contribuinte de ressonância que vai conseguir estabilizar a carga negativa doada pelo cloro por ressonância nesse outro grupo nitro. Né? Através desse diagrama representaria então o mecanismo da reação estudada. Em relação agora à questão 3e, a última que requer a explicação em vídeo, né? A lei de velocidade observada, no caso dessa reação, partindo do pressuposto em que o mecanismo em que ocorre é o mecanismo de adição-eliminação, né, com a formação do complexo de Eisenheimer, né, ela possui então essa lei de velocidade, né, em que tanto o eletrófilo como o nucleófilo participam dessa lei de velocidade. O eletrófilo, só um pequeno comentário, ele é um bom substrato, substrato para essa reação de substituição nucleofílica, justamente pela presença de grupos fortemente retiradores de elétrons e um bom grupo de saída, que é o caso do grupo cloro, né? E na presença desses grupos retiradores de elétrons, que são os grupos nitro. Né? Então tornam esse carbono que vai sofrer o ataque nucleofílico muito mais eletrofílico. Né? Então favorece muito a formação do estado de transição da etapa determinante da velocidade de reação, como representado aqui no mecanismo de reação. Né? E pelo cloro ser um bom grupo de saída, né? Essa reação é bem favorável. E então a gente tem essa lei de velocidade. Como já um tanto quanto discutido agora há pouco, né, o intermediário dessa reação seria, partindo do pressuposto que ocorra esse mecanismo de adição e eliminação para essa substituição nucleofílica aromática, então o intermediário formado seria um carbânio, que ele é estabilizado por vários contribuintes de ressonância, né, como aqui representados, desenhados aqui. Uma característica interessante é que a carga negativa ela consegue ficar localizada em certos contribuintes nos dois grupos nitro. Né? Então ela fica distribuída ora em um grupo nitro, ora no outro. Né? Então, como esse elétron, como essa carga negativa, melhor dizendo, ela fica bem distribuída nesse intermediário, e isso mostra que ele é um intermediário relativamente mais estável do que outros intermediários sem esses agrupamentos nitro, por exemplo. Né? E então, aí justificando também essa característica como um bom substrato para esse 1-cloro 2,4 de nitrobenzeno.